Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. Prazer ter você aqui conosco. Hoje é um episódio que pra mim é muito especial, porque eu chamei o cara que é meu padrinho de casamento, um cara que é meu conselheiro pessoal. Sempre que eu tenho alguma ideia de negócio, sempre que eu tenho alguma dúvida da minha carreira, dos meus negócios, eu pergunto pra ele. É um cara que tem uma carreira brilhante em vendas e ele vai compartilhar todo esse conhecimento conosco. Meu amigo Fernando Oliveira. Obrigado, Bora, Fê. tudo bem? Tudo bem, e você? Demorou, hein, esse aqui pra sair. Esse demorou, cara. Acertar as agendas, mas funcionou, deu Você, certo. você como Estamos grande aqui. executivo é difícil, né? Grande executivo, não, estamos evoluindo aos pouquinhos na carreira, crescendo, trabalhando. Vendas é um negócio que eu sou apaixonado, então, pra mim, tem nada. E você tá vindo de viagem, né? Tô vindo de viagem, Direto pra cá. direto pra cá. Caramba, velho. Direto pra cá pra falar contigo. Que legal. Quero falar bastante da sua carreira, da nossa amizade, de muita coisa que a gente tem aí em comum. E já vou começar com a pergunta que eu faço pra todo mundo que senta aí. O que que é vendas pra você? O que é vendas pra mim? Eu te diria que acho que primeiro o ser humano, quando ele nasce já sabendo a parte fisiológica, né? Comer, respirar, etc. Depois disso, ele já começa a vender. O bebê já começa a vender, o bebê já chora para chamar a atenção da mãe, o bebê, assim, vendas e negociação, eu diria que é algo que deveria ser ensinado desde o começo. Na escola, nas crianças, as crianças têm que saber vender, têm que saber se vender, têm que saber vender produtos, tem que saber negociar. A negociação, no final das contas, ela acho que tudo no mundo que tem sucesso, que não determina ou que não vai para uma guerra, é porque houve uma negociação. Sim. E guerra nunca é positivo. Então, se as pessoas negociassem mais, acho que se as pessoas treinassem mais negociação, vendas, com certeza acho que a gente teria um mundo bem melhor. Sim. E que bom que você inicia nessa iniciativa aqui, que é justamente, acho que isso que a gente precisa no mundo. Começar desde cedo, numa linguagem leve. Vendas não é monstro, não é difícil. Entender as necessidades do cliente, mapear o fluxo. Eu sempre falo de fatiar o boi, né? Então você fatia direitinho aonde que o cliente está, como é que ele está atuando, como é que ele está entendendo o teu produto. Você encontra onde estão os defeitos, corrige aquele defeito e mantém o fluxo. Assim, eu falo na empresa lá que eu sou o doido do fluxograma. Eu adoro o fluxograma. Para mim, tudo se resolve no fluxograma. Explica, né? E é legal você ter falado disso aqui do nosso podcast, porque quando eu tive a ideia do podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei. E foi uma das primeiras pessoas que me incentivou, porque a maioria ficou sem entender. E você falou, cara, tem tudo a ver com você, vai pra cima. Pô, você já consome pra caramba, eu também. Nossa, você deu até dicas, né? Pô, e se fizer isso, se fizer aquilo, Junto com a Natália. Junto com a Natália, sua Aquela esposa. conversa na padaria do meu condomínio. Exatamente, comendo um lanchão. E tá aqui. Aí, ó. Sucesso. 19º, 20º episódio de 3.000 que vão ter aí ou mais. E é isso, cara. Acho que a gente... É bom quando você consegue tirar do papel um sonho, um objetivo. Sim. Acho que você tem as pessoas... Como eu posso dizer assim? Existem pessoas brilhantes. Mas se você não executar, o executar é a mágica. O fazer, o tirar do papel é a mágica. A gente sempre fala assim, o PowerPoint aceita qualquer estratégia. Agora, tirar a estratégia do PowerPoint é dedicação, é trabalho, não tem jeito, tem que ser mão na massa. E Fê, eu te conheço demais. E pra mim é muito fácil te fazer algumas perguntas, mas pra quem não te conhece, como que é a sua história, como que você chegou até vendas, né? Legal. A minha história, por incrível que pareça, ela começa em vendas já, eu não cheguei em vendas. Meu primeiro emprego foi vendedor de saco de lixo de porta em porta, com os meus primos. Caramba! A gente tinha um vizinho do meu primo que tinha um distribuidorzinho de saco de lixo, pegava a molecada, acho que eu tinha 14 anos, 15 anos, pegava a molecada e para cada saco vendido ganhava R$5. Então a gente entrava, pegava o saco e ia rodando os bairros de São Bernardo, sou de São Bernardo, ABC Paulista, que eu amo muito, e ali começa a minha trajetória já em vendas. Isso que é engraçado, assim, de lidar com o público, de oferecer produtos, de entender necessidades. Óbvio que muito longe ainda era muito mais no tático ali, no automático, tocar a campainha, falar, chamar a senhora, não quer saco de lixo hoje. Mas eu tenho muito orgulho de falar que eu comecei já em vendas e depois eu fui, ao longo da minha carreira, indo para outras áreas, né? Então, eu passo como eu falei, eu sou de São Bernardo, então minha primeira empresa que eu trabalhei foi a Bombril. Fui office boy, o extinto office boy. Eu era office boy lá dentro da Bombril. Fui efetivado
para uma área contábil. Então eu tive uma passagem ali pela carreira contábil ali com a área financeira. E tinha uma área que me deixava apaixonado dentro da Bombril, que chamava marketing. Eu passava naquela área e eu falava, cara, eu vou trabalhar aqui um dia. Vou trabalhar aqui um dia. Surgiu uma vaga, eu já era efetivado dentro da Bombril, na área de controladoria lá, de contabilidade. Surgiu uma vaga de estágio no marketing. E aí, não tive dúvida, tranquei a administração, entrei em marketing na Metodista, São Bernardo, e prestei para a posição. Pedi as contas, tomei um prejuízo naquela época, mas era meu sonho, eu queria. Sim. Então, fui para a área de marketing. E aí eu fico na área de marketing, eu passo pela Bombril, depois eu passo pela... Aí eu volto para vendas de novo, mas uma vendas diferente. Aí eu começo a entrar na indústria farmacêutica. Eu começo a ser representante médico que visita os médicos para levar para os médicos toda a atualização sobre os produtos, indicações. Passo pela EMS, que é a maior fabricante de genéricos do país. Depois entro numa outra empresa chamada Organon, que é uma empresa muito focada no mercado de saúde feminina. Sim. Então eu brinco até que eu conhecia mais de ciclo menstrual que muita mulher. Depois tinha que estudar o ciclo menstrual, porque o produto da minha categoria era basicamente anticoncepcional. A Organon foi comprada pela Schering-Plough, que depois foi comprada pela MSD, que é um outro laboratório. E aí, nesse momento, eu falei, puta, agora eu preciso voltar para um outro mercado, eu preciso dar uma mudada de mercado. E aí me surgiu a minha primeira passagem na Johnson & Johnson. Então, falei, vou para o consumo, para sair um pouco do pharma, porque eu já tinha passado no pharma ali. Entrei para cuidar de Johnson's Baby, na época. Fiquei um mês em Johnson's Baby. E aí vagou a posição da pessoa que cuidava de Tilenol. Olharam lá no trade, que a minha área era trade marketing. Quem que é o cara que conhece de indústria farmacêutica? Que trabalhou? Fernando, vai para Tilenol. E aí fui para Tilenol, fiz assim algumas boas entregas ali nesse mercado de medicamento OTC, que a gente chama, né? Que é esse medicamento para fora do balcão da farmácia. Num período que nós tivemos uma resolução que jogou esses medicamentos para dentro do balcão, então as indústrias não sabiam muito como iam trabalhar, a gente teve que desenvolver projetos fazendo bench em indústria de cigarro, que o produto fica para dentro e a publicidade fica só para fora. E evoluímos, e aí eu sentia o quê? Eu cuidei de 2 planos invernos, que eles falam, né? Porque quando você vai para a área de OTC de gripe, você tem o plano inverno, que é aquela loucura para colocar volume na loja, para fazer o sellout, porque é muito sazonal nesse mercado de gripe. E aí eu falava, puta, agora eu quero ir para vendas. Porque eu tive uma experiência vendendo saco de lixo, mas não era numa corporação, era algo mais na molecada ali, na brincadeira. Tive uma experiência como representante médico, que por mais que é vendas, é uma venda de conceito, é uma venda um pouco diferente. Sim. Eu falei, puta, agora eu preciso vender, de fato, eu preciso ter um cliente, eu preciso gerenciar. Mas por que você queria isso? Eu sentia que isso me completava, porque como eu estava em marketing, então muitas ideias que eu pensava em marketing falava no PPT. Porra, maravilhoso, vai funcionar. Chegava em vendas, não funcionava. Entendi. E aí, caminhando nesse sentido de falar, cara, eu preciso ir para lá para ver o que está acontecendo, por que não funcionam algumas estratégias, né? Eu preciso ver, sentir em loco. E aí eu participo de um processo para cuidar da rede de atacado do grupo Walmart, que é o Sam's Club e o Maxi Atacado, para todo o portfólio de consumo da Johnson & Johnson. Toquei acho que por volta de uns 2 anos essa cadeira, depois assumi 2 anos, 1 ano e meio, depois assumi a rede de varejo, né, o Walmart Supercenter, que era a rede varejista, bom preço no Nordeste, como você tem audiência no Brasil todo, é bom preço no Nordeste, nacional lá no Rio Grande do Sul. E aí surgiu uma proposta da Danone. E aí eu estava na Johnson & Johnson, sempre gostei muito da Johnson & Johnson, uma empresa que eu sou apaixonado, inclusive trabalho hoje nela. Sou apaixonado pelo credo que a Johnson & Johnson tem, o quanto a gente segue esse credo, que é um documento escrito há mais de 100 anos atrás pelos fundadores da empresa. Mas surgiu essa proposta da Danone para olhar como head do grupo Walmart todo, Brasil. E mais legal que isso, praticamente na startup da divisão de nutrição infantil. A Danone tinha feito recentemente uma aquisição da Nutrícia, e precisava fazer o startup dessa divisão de fórmula infantil. A Aptamil é o mais famoso, Milnutri, eu lancei Milnutri, você deve comprar, já comprou muito, eu já comprei muito, vou voltar a comprar agora, que minha esposa está grávida, então vou voltar para essa jornada. E aí eu falo que esse para mim foi o meu case de maior sucesso na carreira. Porque eu pego um produto, uma empresa para começar com uma cultura, eu falo que a Danone está aqui, a Johnson & Johnson está aqui, são culturas completamente opostas. O que a Danone tem de bom, a Johnson & Johnson tem de ruim e vice-versa.
E por que que eu falo isso? Porque a Johnson Johnson, ela é uma empresa que te obriga a estar muito preparado para apresentar para vender alguma coisa, para apresentar Tá. alguma coisa. Até pelo mercado, cuidava de bebê. Então, vem muito do DNA da empresa. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você tem que ter assim todos os cuidados possíveis e se torna amoroso no final das contas. A Danone tinha um DNA de iogurte. Iogurte, amigo, vence 30 dias. É. Se não sair para executar, esquece, venceu. Então eu vinha para uma empresa, saio dessa empresa um pouco mais matricial, onde ela te força a ser muito profundo nas coisas. Então a minha escola Johnson Johnson foi muito bom por conta dessa profundidade. E veio para uma empresa que não é tão profunda, é uma empresa mais de execução, mão na massa, que faltava para mim, que era Certo. muito legal isso, eu gostava e me sentia vivo, porque Que era o que você tinha lá no saco de lixo. cara, era. Eu conto até hoje de um case da Danone, que para mim mostra um pouco do que aconteceu, né? Por que ela é tão ágil. Tinha um iogurte que é lançado no Brasil que chamava Daniel. Acho que ele não tá nem em linha mais, faz muito tempo que eu tô afastado desse mercado. E foi um momento lá em 2010, 2014, 2015, que tinha uma questão da fronteira Brasil e Argentina estava fechada, porque os países estavam brigando ali na parte de Mercosul, então a fronteira estava fechada. E a marca que fazia o teste do Daniel era na Argentina. Então você precisava pegar o pote do Daniel, mandar para a Argentina, envasar, fazer o teste, voltar para o Brasil e falar, tá ok, vamos botar na rua, vamos botar para vender. Só que você não podia mandar nada comercial para a Argentina, você não podia mandar uma nota fiscal. E aí eu lembro até hoje do gerente de marketing dentro da Danone, num dia tarde, porque na Danone você trabalhava muito, né? No dia tarde que a gente estava no escritório, ele falou assim, pessoal, eu preciso de 20 pessoas que querem passar um final de semana na Argentina com tudo pago. Pré-requisito, uma mala cheia de pote. Tem que levar uma mala cheia de pote. Arrumou 20 doido lá, mandou os caras para Argentina, fizeram o teste do pote, devolveram os potes, e lançou o produto no prazo. Então, assim, Nossa. nunca aqui na Johnson Johnson, por conta das políticas, a gente nunca conseguiria fazer um negócio desse. É muito diferente. Então, é um DNA que eu falo que, para mim, ele foi complementador, né? Para mim, complementou muito, porque eu tinha uma posição muito profunda, sabia dos clientes, construía meus fluxogramas para o cliente, para entender os modelos de negócio. Falo que esse foi o meu case de maior sucesso, porque eu entrei na Danone cuidando de fórmula infantil dessa categoria para o Walmart. A gente tinha na casa de 3% de market share. 3 anos depois a gente estava com 52%. A gente deu o X na Nestlé. Então foi fantástico, assim, foi um case de resultado, de entrega, de lançamento de categoria, que eu tenho muito orgulho de ter participado e para mim complementou muito essa experiência na Danone. A Danone passa por uma reestruturação ali na presidência, na diretoria. Eu acabo que não bateu muito ali com a minha nova liderança. Falei, pô, vou pro mercado. Tá bom, já deu 3 anos e meio, vou procurar alguma coisa no mercado. Aí me aparece a Nestlé. Que eu falo que talvez esse tenha sido um erro na minha carreira. Por quê? Porque eu era Danoner. Eu era do sangue. Sim. E Danone, cara, não bica com Nestlé. Nestlé é concorrente. É tipo Corinthians e Palmeiras. Quando eu cheguei na Nestlé, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Até ontem eu tacava dardo no logo dos caras. O que eu tô fazendo aqui? E uma cultura muito diferente, uma cultura mais para perto da Johnson Johnson, mesmo vendendo iogurte, falar, cara, como é que as coisas são lentas? Não pode ser iogurte que a gente está vendendo. Mas uma cultura muito mais para lá do que uma cultura de execução de fato na venda. Então eles me trouxeram para fazer o lançamento do Cash and Carry, né, para estruturar a operação de Cash and Carry, que para quem não conhece são o atacadão, o açaí, esse perfil de cliente que se chama Cash and Carry, com iogurte. Fiquei 4 meses na Nestlé. E aí me apareceu uma oportunidade para ir para Kraft Heinz. Kraft Heinz, grupo 3G. Falei, cara, todo mundo fala de Ambev, todo mundo fala da cultura, todo mundo fala do negócio sangue no olho. Eu vou lá ver como é que é esse negócio. Só que nesse momento eu tinha o Gabi nascendo, né? Uhum. E, de fato, na Kraft, na época, não sei como é hoje, a gente trabalhava basicamente de domingo a domingo. Não tinha processo, você tinha que fazer end-to-end quase tudo. Eu morava em São Bernardo, trabalhava em Alphaville. Então, assim, Rodoanel sem dormir, porque o meu filho, você sabe, ficou 2 anos sem dormir, basicamente, era difícil. Mas eu falo que para mim foi um ano de
que eu aprendi o que é um PNL. Porque e para mim o que eu mais me apaixonava na cultura ali do 3G e na cultura da Kraft Heinz, diferente da Danone, diferente da Johnson Johnson. Eu falo que as três se complementaram na minha carreira. Porque eu tinha a liberdade no PNL. Eu falava, vou vender para o Carrefour 10 e vou investir 3. Aí o meu diretor virava para mim e falava assim, tudo bem, você pode investir até os 10 mesmo, só que você tem que entregar o resultado final, você tem que entregar a margem final. Então eu me sentia muito vivo de poder, Tinha autonomia. cara, montar essa autonomia, tomar risco, tirar o risco, voltar. Fui E o que muito é o feliz. PNL? Explica o que é o PNL. PNL é basicamente o balanço da empresa. Então Tá. é onde você pega ali o preço de venda do produto, você vai cascateando uma série de impostos, custo de frete, custo de funcionário, aí você vai chegar no rodapé ali, que é a margem líquida. Então meu objetivo, além do top line aqui, da venda aqui em cima, era margem líquida. Isso. Então não adiantava eu sair vendendo lá 10 carretas de molho Heinz, que não dava margem, ou de molho Quero, que não dava margem, porque eu precisava vender ketchup Heinz, que era o que dava margem. Sim. Então, eu precisava também organizar isso, falar assim, Pão de Açúcar, você quer comprar 10 carretas de molho Quero? Quero, porém, você vai ter que comprar 2 carretas Molho Quero? de Quero. Heinz. Você vai ter que comprar 2 carretas de ketchup Heinz, porque senão eu não consigo investir o que você está me pedindo. Sim. Não, e isso é legal você falar, porque todo mundo aqui que já sentou aqui comigo e as pessoas que assistem, pouco se fala de margens, muito se fala de venda. Então é legal você trazer essa visão oposta, porque principalmente, né, para quem tem empresa, você no caso vem do ramo corporativo, onde Sim. isso é muito comum ser discutido. Mas quando a pessoa tem empresa, muitas vezes ela está mais preocupada em faturar do que em lucrar. Isso é um erro. E isso é um erro. Muitas vezes, não faturar não quebra a empresa. O que quebra a empresa se chama despesa. Isso. Se você não faturar, mas você tem uma despesa controlada no teu fluxo de caixa, você não vai quebrar. Vai lá, uma hora você vai encontrar um jeito de vender, de faturar e vida que segue. Agora, se você não gere essas linhas para baixo da receita, da venda, em algum momento você vai ter problema. E acho que você vive esse ambiente de pequeno e médio empreendedor. Sim. Para mim é muito nítido o quanto eles têm dificuldade, o quanto eles não conhecem. Sim. Basicamente um PNL, que é a coisa mais básica para falar assim, cara, vendi, ganhei dinheiro? Isso. Ganhei, ótimo. É. Vendi, mas não tô ganhando Eu dinheiro. tive uma não tô reunião ganhando ontem dinheiro. com um cliente justamente disso, porque ele, assim, a gente conseguiu praticamente dobrar o faturamento desse cliente, uma empresa muito pequena. A gente tirou a empresa ali faturando 70, 80 mil reais por mês. Começou a faturar 120, 150. E o cara, não, Vini, agora vamos contratar mais vendedor, porque eu acho que dá pra gente vender 300 mil. Eu falei, calma. Calma que não é... Você tá olhando pro indicador errado. Sim. Você não tem que estar olhando pra venda, você tem que estar olhando assim, ó. Antes você faturava 70, 80, quanto sobrava? Agora você tá faturando 150, tá sobrando o dobro? Porque normalmente não sobra o dobro. Quanto mais você vende, não é? Exato. Aí ele, pô, mas você é contra eu contratar? Eu falei assim, cara, se você quiser colocar nesses termos, sim, eu sou contra. Primeiro eu quero que você enxergue o quanto tá sobrando no seu bolso, porque a gente tá aumentando e você não tá falando pra mim que tá sobrando. Tá sobrando. E aí, tá sobrando, não tá e tal, e no fim das contas ele não tava nem calculando. Que é o erro do pequeno e médio. Diferente de uma empresa como as que você trabalhou, onde tem toda uma estrutura, tem pessoas pensando em tudo, na empresa pequena, às vezes o dono precisa pensar em tudo e ele pensa muito na venda e pouco na margem. Pouco na margem. Você falou do grupo 3G. Eu já li o livro lá, O Sonho Grande, e eles falam que eles são alucinados por controle de gasto, né? Controle de custo. OBZ, é isso mesmo? OBZ, né? Orçamento base zero. É. Eu tô até agora trabalhando, a gente tava trabalhando no orçamento da Johnson, agora começo do ano. E é engraçado que o orçamento é com base no histórico. Na Kraft, você tinha que recotar absolutamente tudo. Você gastou 1 milhão ano passado na tua estrutura. Vou botar 1 milhão e 10, 1 milhão e 100, porque a inflação, não sei o que, vou ter 1 milhão e... Esquece. Lá não é Você vai assim. cotar absolutamente tudo para baixar o teu orçamento do ano seguinte, para tentar baixar ou manter o orçamento do ano seguinte. Então eu negocio com o fornecedor, negocio com todos os fornecedores, passagem aérea, hotel, hospedagem. Eu falo que era legal porque eu tinha controle, inclusive, do PNL dos vendedores, né? E aí eu acho que também é um pouco demais, tá? Porque eu tinha conversa de assim, amigo, vai de ônibus para tal região, porque não cabe o avião no PNL, tá estourado. Vai de busão, é o jeito. Sim. Não tinha ainda a pandemia, né? A gente não tava na pandemia. Não, mas ó, eu tô com um cliente meu, que você sabe até qual que é,
vindo do Nordeste agora, que semana que vem vai ter uma feira de negócios. E a discussão que eu tive com o dono da empresa ontem foi, e com o diretor comercial foi, cara, tem um funcionário que tá indo para São Paulo e ele quer alugar um carro para montar o stand na feira. Então ele vai ficar 3 dias com o carro para acompanhar a montagem do stand. Eu fiz assim, aí eu falei para ele, peraí, mas o que que ele vai fazer de fato? Porque assim, se ele alugar um carro e for pro Deixar Expo Imigrantes estacionar lá. para pagar R$ 90 lá, que é o preço que tá hoje, para ficar dentro do Expo Imigrantes, compensa mais ele de Uber, talvez. Exatamente. E aí fizemos as contas lá do Uber, tava dando quase elas por elas. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu levo ele, porque eu vou ter que ir lá. Então vocês já me pagam a consultoria. O cara falou, não, você faria isso? Eu falei, cara, eu tô pensando como dono. Eu faria isso porque vocês vão economizar uma grana, porque eu já vou ter que ir. A única diferença é que em vez de eu ir direto pro Expo Imigrantes, eu vou pro hotel pegar o cara. Otimiza recursos. Vamos otimizar esse recurso. Cara, dá uma economia, Fê, no caso lá dele, de 3, 4 mil reais. Você sabe que pra uma cabeça de uma área comercial Exatamente. é dinheiro, velho. Na Craft eu falo também que eles te colocavam muito pra. Você é parte do negócio, você é sócio do negócio, você é nosso sócio, você tá aqui. Eles vendem um sonho É o grande. sonho do partnership, né? Exato. Então você tem que pensar como dono, como parte do negócio. Então você não pode desperdiçar recurso. De novo, a empresa quebra por custos, Sim. não por faturamento. Não por Sim. falta de faturamento. Quebra E aí por você custo. tava na Craft e depois você. Tava na Craft, momento de vida ali meio conturbado com o Gabi chegando, sem dormir, fazendo rodoanel São Bernardo sem dormir, então ficando perigoso, trabalhando alucinadamente todos os dias. E aí eu tava num almoço com a minha madrinha de casamento, Sabrina Stapf, que tinha acabado de fazer a migração da Johnson & Johnson Consumo para Janssen, que é a divisão de medicamento de alto custo da Johnson & Johnson, que é onde eu trabalho hoje. E aí ela me falou, ela virou para mim no almoço e falou assim, pô, tô trabalhando num negócio chamado Acesso, que o nosso papel é prover acesso aos pacientes das tecnologias que estão chegando, né, das inovações, para doenças complexas. Então, não é diferente da minha passagem na indústria farmacêutica lá no começo, que você visitava o médico, convencia ele do conceito, ele emitia a receita para o paciente, entrega, o paciente vai comprar na farmácia. Aqui não. Aqui você tem um pagador no meio do sistema, que pode ser uma operadora de saúde, pode ser um governo, tem diversos. Então, para mim, eu falei, pô, que legal esse. E eu já tava de novo falei, puta, 5 anos, 7 anos já em key account, varejo, né? Tá precisando dar assim, oxigenar, pegar outro segmento, fazer outra coisa. Eu falei, Sal, o dia que você tiver alguma posição aí em São Paulo, eu topo. Na Craft eu era o head de key accounts. E aí surgiu uma posição de key account manager na Janssen, extinta Janssen, agora é tudo Johnson & Johnson, para ser o key account do sistema Unimed do interior de São Paulo de alguns hospitais. Eu falei, pô, quero participar desse processo aí, quero ver como é que é. Já conhecia a cultura, gostava? Já conhecia a cultura. Dei sorte de estar no momento que o presidente da empresa estava numa vibe de preciso buscar pessoas de outros segmentos para oxigenar um pouco, porque a Johnson & Johnson tinha acabado, não acabado, mas tinham poucos anos que ela tinha virado uma indústria de alto custo, ela era uma empresa de varejo, como era a MS, como é a Huaxê, como é qualquer outra. Então ela fez essa migração para o alto custo e ele queria gente de outros mercados para oxigenar. Eu fiz o processo, passei. Como eu era o head, eu passei como key account. Então, assim, mas a indústria farmacêutica tem um histórico de rentabilidade melhor, de pagamento melhor. Então acabou que para mim empatou o que eu tinha na Craft com o que eu tinha aqui. Vou baixar o meu grade tecnicamente, que eu vou responder para head, mas vou aprender um mercado novo. E não vai pegar o rodoanel todo dia. Não vou pegar o rodoanel todo dia. Tinha outra coisa que eu odiava na Craft. O carro era adesivado, cara. Nossa. Meu Deus. Todo vendedor tem esse trauma. Não. Todo vendedor tem esse O trauma. da Nestlé, a minha divisão na Nestlé chamava DPA, Dairy Partners Americas, que era de iogurte. E eu tinha um vendedor no Rio, que ele falava, pelo amor de Deus, me ajuda a que a companhia permita que eu tire esse DPA, porque parece que é departamento de polícia. Cara, ainda mais no Rio. E eu tô no Rio. E aí a gente aprovou para ele tirar, de fato, para ele não andar com o carro adesivado. Aí migrei para Johnson, sem carro adesivado, sem carro, benefícios de indústria farmacêutica. Comecei a trabalhar nesse segmento de key account para sistema Unimed e hospitais. E aí a minha grande surpresa, o mercado farmacêutico, acho que a gente avançou um pouco agora, eu tô 2017,
Tô há 7 anos na Johnson, no meu retorno na Johnson & Johnson. Eu falo que a gente, quando eu entrei, eu falava, meu Deus, os caras não têm um JBP, um plano de negócio, os caras não conhecem o cliente, assim, eles são muito ainda focados no médico. O médico tem o seu poder na indústria. Porém, quando você está lidando com um medicamento de alto custo, que você passa a ter outros atores, fonte pagadora, os planos de saúde, o governo, o hospital, tem outros interesses ali. Só que a empresa ainda era muito DNA, médico, execução, médico. E que é uma máquina de execução do médico. Mas a gente, ao longo desses últimos 7 anos, eu venho construindo. Então, eu assumi o sistema Unimed ali e os hospitais. 2 anos depois, eu participei de um processo para cuidar das Strategic Accounts, que eram, acho que mais da metade do faturamento da companhia. Então, eu cuidei de Redditor, Grupo Oncoclínicas e a extinta UHG, que é a Mil hoje, que acabou saindo do Brasil. Entreguei os projetos, consegui criar os modelos de JBP, o modelo de reunião top-to-top, o modelo de integração de projetos e de mapeamento de vendas, de olhar mais 360 para a conta, porque você tem... quando você está num hospital, acontece muita coisa. E tem uma curiosidade na Johnson. Eu sempre falo que a Johnson deve ter mais de 30 pessoas dentro do mesmo hospital, porque é uma empresa muito grande, são muitos produtos. Sim. Então, você, como CAM, seu papel é organizar que todo mundo trabalhe em prol. Então, a gente criou um modelo de trabalho em cooperação com essas outras áreas, na onde o CAM ele não é chefe de ninguém, mas ele é o cara da orquestra. Assim, facilitador, né? Ele vai aqui, ó, fulano tem que ir pra cá, outro tem que ir pra lá, o objetivo do produto na conta é esse. Ajudar, né? Facilitar. Para todo mundo remar pro mesmo lado, porque não era incomum você encontrar alguém remando pro lado contrário. Sim. Quando você tava ali naquela bagunça, todos os produtos indo, cada produto tem interesse, eu tenho produtos concorrentes no portfólio, então cada um ia pro seu lado e vender, e vai para entregar resultado. Mas a gente tinha aqui esse papel de organizar a conta. E aí passo 3 anos, 2 anos e meio, 3 nessa cadeira de Strategic Accounts, entrego ali o plano da Redditor, que foi o meu grande case de plano de negócio, de modelo integrado, com a área médica, com a área de farmaconomia, com a nossa área de acesso. E aí me convidam para um desafio de reestruturar a área de distribuição da Johnson & Johnson. Por quê? A gente não vende direto para o mercado. A gente não tem essa capacidade de venda direta. A gente vende através dos distribuidores. E também era um cara que estava ali remando para o lado dele. Ele estava ali para fazer os interesses dele. E a gente passa pela pandemia. Então, a pandemia, a margem de medicamento não é alta. O medicamento de alto custo tem uma margem baixa para o distribuidor. Então, ele tem que ser eficiente na operação. Entra a pandemia, aquela avalanche de liquidez, de dinheiro no mercado para salvar as economias. O que acontece? Os empresários pegam esse recurso barato, que a gente estava com a taxa Selic a 2, e vamos fazer fusão. Então, acabou que a gente tinha um pipeline, sei lá, um portfólio de 7, 8 distribuidores, a gente acaba que foi para 2, praticamente. 2, 3. E aí foi um momento complexo, porque ao mesmo tempo que a gente é grande... O cara agora também ficou grande. Então, assim, não é mais impor a agenda nele. Então, me deram esse projeto, me deram esse desafio para justamente como que a gente reestrutura o modelo dentro desses distribuidores para começar, de fato, a fazer com que eles trabalhem de acordo com a nossa estratégia e não com a estratégia deles. Então, fiquei 2 anos nessa cadeira também para conseguir estruturar essa operação. Passei para uma outra pessoa que está conduzindo super bem o projeto lá. Se Deus quiser, ele vai colher bons frutos desse projeto da distribuição, por mais que o cenário é complexo. E aí me surgiu a oportunidade de assumir o canal público, que era ali dentro da tríade dos canais de vendas. Eu falo que, nunca assumi um negócio público. Como é que é esse negócio público? Vou para cima. Sim. Então, eu fui promovido como head de mercado público. Então, hoje eu gerencio a equipe do público, do acesso público, e começo, isso eu estou com 3 meses na cadeira, então eu começo a fazer o quê? Primeiro, organizar dado. A gente não tinha dado no público. Era muito arcaico o nosso modelo de dados. E, cara, sem dado, você não faz escolhas. Sem dado, você não consegue operacionalizar uma estratégia bem feita. Sem dado, você tem uma opinião. Isso. Você não tem um plano, você tem uma opinião. Você acha que dá para fazer daquele jeito. Você acha que aquele mercado é mais importante que o outro mercado. Não, e tem muita empresa de venda que depende de venda e que as decisões são tomadas com base em achismo do diretor, do gerente, não em dados, né? A gente está num momento que é crucial.
as pessoas têm que aprender a mexer com dados. E aí, quando eu venho para o mercado público, é um mercado mais carente do dado. Mas o que eu percebi agora que eu estou sentando e estou um pouco mais confortável na cadeira e aprendendo também? E tem um time excelente para aprender comigo que comprou, a gente está na batalha ali, na energia, para fazer o acesso público diferente. Tinha muito dado dentro da empresa, só não tinha dados, tem que ser organizados e Isso. disponíveis. E tem que se transformar em alguma informação, né? Pra Dado você por tirar dado não insights, significa Para nada. você tirar insights. Então, para minha surpresa, quando eu cheguei, me falaram, pô, não tem dados. Você estava acostumado a construir os Power BI lá na Reddoors, dashboard, junto com o time lá de Sales Excellence, que é a nossa estrutura de TI. inteligência. Agora aqui você não tem dado. Aqui, como é que você vai fazer? Falei, porra, não é possível que eu não tenha dado. Vou Deixa eu descobrir. fuçar. Vou fuçar. E descobri que a gente tem muito dado. Talvez eu não consiga ter uma riqueza do dado do mercado privado, de conseguir analisar potencial, conseguir olhar concorrente, conseguir. Mas pelo menos assim, o meu umbigo aqui é onde eu vendo mais, qual produto eu vendo mais, como eu estou vendendo, quais são as secretarias de Estado do Brasil aí afora, que a gente tem oportunidade, que a gente não tem. Então, estou nessa jornada agora, organizando dados, para em algum momento tornar os dados acessíveis, democratizar os dados, para que a gente comece a de fato ter estratégia, não achismos no mercado público, que a gente consiga de fato entrar com uma estratégia no mercado público para ter atuação. O mercado público ele é bem diferente, então você tem uma parte ali que a gente negocia dentro das secretarias de saúde, Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de Minas, que você tem um pedaço que a gente chama de CACONs e UNACONs, que são basicamente os hospitais públicos que tratam oncologia, que a gente também tem oportunidade, que a gente não olhava para esse negócio aqui, então vamos mergulhar. E você tem um outro negócio que eu fiz questão de separar, que chama Sistema de Saúde Militar, que é um outro mundo, um outro universo no mercado da saúde. Ele compra por licitação, mas ele tem um comportamento muito mais de saúde privada. Então eu estou estratificando, criando os canais, fatiando boi, criando os fluxogramas, para a gente conseguir de fato extrair o máximo de estratégias e ser efetivo para trazer o resultado para a companhia. Então eu estou nessa jornada agora do acesso público, acho que eu fecho essa tríade aí do mercado privado, do mercado de saúde, né, com o acesso, e estou muito feliz de poder ter esse olhar agora 360, tanto do privado quanto do público, quanto de outras frentes ali de negócio. Legal, agora eu vou fazer um monte de pergunta. Pode perguntar. Porque eu deixei você falar porque estava interessantíssimo. Mas, cara, gerou muita dúvida aqui na minha cabeça, porque eu te conheço, a gente conversa muito, e muitas dessas nossas conversas eu gostaria de ter sido gravadas para não ter que te fazer as mesmas perguntas que eu já fiz no passado. Claro. Porque você é um cara que, além de tudo, o principal motivo de você estar aqui, Fê, primeiro, você é um dos caras que eu mais admiro em vendas. Não tô falando isso porque você tá aqui, porque eu já falei isso pessoalmente pra você várias vezes. Você é um cara inteligente, é um cara determinado. Não, e assim, você tem a maioria das qualidades que eu acho que um vendedor tem que ter. Humildade pra aprender, vontade de executar, facilidade de comunicação. Você fala super bem, você ouve super bem, sabe? Tem escutativa. Mas assim, você contou toda a sua carreira e eu fiquei com uma dúvida aqui. Você progrediu muito na carreira. Você sempre progrediu. Sua carreira sempre foi pra frente e pra cima. Certo? Tirando aquele detalhe da Nestlé ali e tal. Eu não tenho pressa. Acho que é importante porque a molecada que tá chegando no mercado corporativo hoje em dia, eles têm muita pressa de quero virar diretor antes dos 30 anos. Loucura. Você não vai ter nem experiência, nem capability, você não vai viver coisas no mercado para você ser um bom diretor com menos de 30 anos. Então, assim, eu não tenho pressa na minha carreira. Eu tô feliz com a minha carreira. Poderia ter ido mais longe já. Se eu fosse talvez um pouco mais ambicioso do ponto de vista de carreirista, assim, quero subir a todo custo, com certeza eu já tinha subido mais. Mas, de novo, eu não tenho pressa de subir. Eu acho que todos os meus ciclos nas posições que eu passei, exceto essa da Nestlé por uma questão cultural, eu procurei ter começo, meio e fim para poder partir para uma outra posição. E acho que tem um ponto da juventude, da galera que está chegando no mercado corporativo agora, que quer acelerar, quer virar. Acho que tem um pouco das empresas também apertando e muito assim, você não pode ficar 2 anos na mesma cadeira, você precisa ir para outra cadeira, você precisa oxigenar, você precisa virar. E que eu acho que isso é prejudicial. Eu acho que as pessoas têm que evoluir, têm que sair de cadeiras quando ela tiver feito o seu balanço ali no final e falar, cara, eu tive começo, aprendi, tive meio, entreguei. Agora eu estou no meu ciclo de final nessa cadeira porque ela não me traz mais nada. Sim. Ela não me dá nenhum outro aprendizado. Então, agora mas você diz que a empresa pressiona
Você diz a cultura das empresas ou você diz a liderança, A as cultura das pessoas? empresas também É, é porque essa. bastante acelerado, assim, esse crescimento. E a gente sinto que a gente tem um mercado menos, pelo menos para o mundo corporativo, acho que a geração que está chegando, ela não está disposta a trabalhar até 10 da noite todos os dias, às vezes de final de semana, e vestir a camisa da empresa. Não, até porque assim, eu venho de família humilde. Então, assim, ou eu trabalhava, paguei minha faculdade, ou eu trabalhava e corria atrás para ter o padrão de vida que eu tenho hoje, ou dos meus pais me deram o mais importante, educação. Educação, respeito, me formaram. Agora, passou da formação, vai lá, cara, corre atrás, porque a gente não tem o que Sim. te dar, o que te promover. Então você vai ter que construir a sua carreira. Sou muito feliz pelo que eu construí, pelo que eu ainda vou construir. Agora chegando o terceiro filho aí, É, Lucas, Gabi, a Isabela agora. sim. E o quanto eu também. E eu falo que, acho que para mim o ponto, o trick principal é. É difícil eu virar para meus filhos hoje e falar assim, ele me pediu alguma coisa, eu falo assim, não, eu posso dar, eu tenho dinheiro para dar. Eles, graças a Deus, não me pedem Ferraris, não me pedem brinquedos, doce e outras coisas. Mas a arte de você falar não gera um ser humano que ele não. Eu sempre uso esse exemplo também. Na minha época de moleque, eu sentava na TV e falava assim, cara, vai passar o Cavaleiros do Zodíaco 11h30. Eu tenho que estar 11h30, eu não tenho onde assistir depois, porque eu preciso assistir Sim. 11h30. E aí começava, entrava o intervalo, eu tinha que assistir a propaganda, o intervalo, para poder voltar, para depois tomar banho e cair para a escola. Hoje, eu vejo os meus filhos, eles não precisam esperar. Ah, eu quero ser diretor. Ah, eu quero assistir tal capítulo a qualquer hora. Assim, acho que a Sim. tecnologia é boa, é importante, a gente evoluiu, mas o quanto isso gera nessa população que vai chegar no mundo corporativo e vai entender que, assim, muitas vezes não é o seu tempo. Muitas vezes é o tempo da empresa, Sim. muitas vezes é o tempo do gestor. Muitas vezes você não está pronto para dar aquele próximo passo e você vai se queimar se você der o próximo passo. Então eu vejo cada vez menos gente chegando no mundo corporativo, que para mim é bom porque está esticando a minha carreira, digamos Sim. assim, que eu já estou para 40 a mais, mas estou esticando. Mas ao passo também que tem pessoas, eu vejo hoje na Johnson, tem meninos muito bons, meninos que chegam e Sim. aí acho que tem que estudar para entender por que esse menino chegou e ele entende É que que não tem sou a tempo, maioria, né? tem momentos, tem carreira, Sim. tem objetivos da empresa, tem objetivos pessoais. Ele não tá ali só para, vou agora para academia e pronto, e larguei Sim. aqui, ó, não posso entregar hoje, não vai dar, não tem esse compromisso. Até porque volta para casa, o pai vai dar tudo, vai Sim. ter um carro, vai ter a comida que quiser, vai ter a viagem que quiser. Eu não tinha, eu tinha Sim. que correr atrás da minha. Então, para mim, a dificuldade hoje é essa, assim, como é É. que eu doutrino os meus filhos para falar os nãos corretos e a minha esposa é fantástica, ela vai até brincar que ela é fantástica no falar os nãos, porque eu não gosto de falar os nãos também, né? Mas às vezes eu delego para ela e falo assim, ó, você que compra a briga, porque você é mais brava que eu. É, E uma dúvida, falando ainda da sua carreira, você falou da sua educação, que você era uma família humilde e eles te deram educação. Você falou que você não tem pressa. E para quem tá ouvindo e ouviu toda a sua história e viu essa carreira que não foi meteórica, mas foi uma carreira em crescimento, sim, a que mais você atribui, além da sua educação, do seu trabalho? Eu sei que a Natália, sua esposa, minha madrinha de casamento também, ela teve um papel fundamental, sim. mas o que mais que quem tá ouvindo pode falar assim, pô, isso aqui eu nunca pensei. Eu passei um momento de quebra na minha vida. Eu fiquei dentro dessa jornada da minha carreira, eu fiquei um período desempregado que basicamente eu não tinha dinheiro, tinha nada. Foram aí acho que 6 ou 7 meses até eu entrar na minha primeira passagem pela Johnson Johnson. Portanto, como que eu vinha? Eu também tinha a minha soberba, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, então 16 dentro da Bombril, efetivado, eu já tinha dinheiro. Olhando os meus amigos de 16 anos, cara, eu bancava balada para todo mundo, falava, vamos embora, tem dinheiro. Então eu acabei que me perdi na minha soberba. Em algum momento eu abdiquei ali do entregar, do trabalho e fui demitido. Essa demissão, para mim, eu acho que é uma das passagens que eu mais aprendi na minha vida, porque depois dela, depois da reflexão que eu fiz, aí eu conheci a Natália em seguida, e que me ajudou muito, porque eu estava no momento de ramp up de novo, de voltar a sair do fundo do buraco. Eu falo que eu fui no fundo do buraco. Tive um carro tomado pelo banco. Então eu fui no fundo do buraco, não tinha dinheiro para nada.
Ficava em casa lá com a minha mãe e com meu pai, não tinha dinheiro. Meu pai com 70 e poucos anos trabalhando para sustentar o marmanjão aqui. Então, para mim, aquilo ali foi um momento de falar, cara, eu preciso mudar. Não E quero mais isso pra mim. não quero mais isso para mim. Então, sempre acredito no pensamento positivo, sempre acredito no quanto acho que Deus ou qualquer outra força maior que a gente tem lá em cima, o quanto ele te dá os desafios e depois ele te abre as portas. Então, assim, ele me Isso. deu um desafio. Depois, a Johnson Johnson, até hoje, eu não sei como eu entrei no processo seletivo da Johnson Johnson na primeira passagem. Não tenho ideia de como eu entrei. Não tem explicação. Não ter, surgiu. Simplesmente surgiu um convite lá no meu e-mail, vem para entrevista. Por sorte, eles estavam abrindo toda uma área que chama de trade marketing, né? Então eles estavam contratando 20 pessoas. Se for melhor que pelo menos o 19 ali, eu Tá tô ruim. fudido. Passei, fiz grandes amigos dentro da Johnson, mas isso eu não, isso para mim, aí eu comecei já o meu trabalho de assim, eu preciso agora primeiro organizar minha vida financeira. Aqui eu acho que eu começo a dar um trick da minha vida financeira. Eu preciso arrumar minha vida financeira. Pra não passar mais por Porque eu não aquilo. quero mais passar por isso. Não quero jamais passar por isso. Não quero que meus filhos passem por isso. Não quero que a minha esposa passe por isso. E aí eu venho nesse ramp-up organizando minha vida financeira, quitei todas as minhas dívidas, tudo que tinha juro alto, aí eu acho que eu fui começando a entrar no mundo financeiro ali, que é uma grande paixão que eu tenho, a Sim. educação financeira. E organizando, compramos nosso primeiro apartamento, pegando dinheiro emprestado com meu sogro, vendemos o primeiro apartamento, compramos uma casa, quitamos a casa, compramos outro, vendemos a casa, compramos outro apartamento, e agora estou no quarto apartamento já, praticamente quitado. E a vida tá seguindo bem, graças a Deus. Então, para mim, eu acho que ter o momento de vale ali na minha história, a ascendência cair, foi muito importante Sim. para conseguir evoluir. Foi muito importante ter esse momento. E qual que é o papel? Mas não que as pessoas precisem ter esse momento N- de vale. Eu acho que as pessoas, principalmente a molecada que está chegando, ela precisa estar adaptada, precisa ter educação financeira, precisa evoluir para não precisar passar por isso. Aprenda com o meu erro. Não, Sim, não erre, aprenda com o meu. exatamente. E qual que foi o papel da Natália na sua carreira? Porque eu vou contextualizar essa pergunta. A gente tem uma coisa em comum que muitas outras pessoas têm em comum, mas algumas não. A gente tem esposas que são mães e são excelentes profissionais. Elas trabalham e são mães. O meu pai, por exemplo, e a minha mãe também sempre trabalhou, mas tem gente que o pai trabalhava, como a minha esposa, por exemplo, e a mãe ficava em casa. Sim. E a gente hoje está nessa realidade da mãe ser mãe, esposa e profissional. E tudo. E como que você vê a Natália aí na sua vida? Aproveita agora que ela vai estar assistindo, né? Agora você está assistindo aí, depois a gente vai fazer uso desse corte. A Natália, para mim, é uma pessoa que ela tem, ao mesmo tempo que a maior vantagem, o maior benefício, também é um problema às vezes, porque a Natália é 100% verdadeira. A Natália não sabe lidar com mentira, nem mentirinhas que muitas vezes você conta ali Sim. com o moleque, você brinca, Igualzinha a Tayane. ela é 100%, eu falo, dentro na regra, tá escrito aqui, combinou? Combinou, vai fazer, não combinou, eu sou muito da negociação, então você Sim. combinou, mas vamos ver, o que aconteceu? Me conta o cenário, eu falo pro Gabi, me conta o cenário, aconteceu tal coisa, não sei o que, então tá bom, então vamos abrir um pouquinho mais de prazo, vamos deixar a Natália binária, ou 1 ou 0, e acabou. Isso me ajudou bastante a evoluir também e aprender a que coisas. É muito bom você ser flexível, você negociar, mas tem hora que você não tem que ser flexível e negociar. Principalmente no que se trata de educação de filhos. Tem hora que você tem que. É assim e pronto. Ponto. Eu ainda não consigo fazer isso bem, a Natália que mais consegue. Mas ela foi muito importante na minha vida, nesse turnaround que eu tomei de carreira. Ela é uma pessoa financeiramente. E eu também sempre falo isso. Acho que quando você casa, você não está encontrando uma pessoa, você está encontrando um sócio para sua vida. Isso. Então essa pessoa precisa ser sua sócia em tudo. E eu encontrei uma baita boa sócia. Que financeiramente, acho que o esbanjador era eu. Hoje eu sou muito melhor nisso, mas ela é, sim, certinha. E não gasta nada com ela. Fala até demais. Eu falo assim, você compra um monte de presente pro pessoal e não compra para você. A Acho que Thay até também. demais. Acho que é até demais essa ranzinha, ser ranzinhos assim. Mas ela para mim, acho que o que a gente tem de
positivo, ela tem de negativo, o que eu tenho de negativo, ela tem de positivo. Acho que a gente faz uma boa sociedade ali, um bom mix. Tenho muito orgulho que para mim, acho que o resultado efetivo desse bom mix é como os meus filhos se comportam na sociedade. Eu vejo o Lucas hoje morando nos Estados Unidos, se virando, um menino super bom, um menino que eu recebi com 2 anos de idade e falo que você tem 2 tipos de filho lá, o filho o biológico e o filho que você escolheu. Eu falo, eu escolhi. Escolhi para ser meu filho. E tenho muito orgulho dele. Muito, 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 muito orgulho. Vejo o Gabi agora também em formação, 7 anos, evoluindo, mais sistemático, tem outras coisas, mas ele também é uma pessoa educada, uma pessoa do bem, uma pessoa que vai, eu sempre falo que ele vai contribuir com a sociedade. Ele não vai ser um peso para a sociedade, ele vai Sim. contribuir para a sociedade. A Isabela que está chegando agora, vamos ver como é que vai ser, mas também vai caminhar o mesmo script que a gente tocou com o Lucas, tocou com o Gabi. E eu sempre falei para a Natália, voltando na Natália, que assim, eu não quero de forma nenhuma que você pare de trabalhar. Eu acho que não faz sentido, eu acho que você te faz bem, você gosta. Então vai, a gente se via, a gente dá o jeito, a gente se divide, a gente faz as coisas juntos. Não sou aquele machista que não faz, pelo contrário, eu faço muita coisa em casa, junto com a Nath, sozinho, resolvo as coisas dos meninos, levo na escola, adoro levar o Gabi na escola, para mim é uma das coisas que eu faço, sempre falo para ele, pô, adoro te levar na escola, cara, é muito da hora. Sempre que eu vou levar a pé, eu gosto de levar a pé, porque a gente vai conversando, vai batendo papo, sou técnico do time de futebol dele do clube, então para mim é uma experiência que está sendo assim enriquecedora de lidar com o meu grupinho de atletas ali, de mini atletas e ver como as crianças são diferentes e como as crianças precisam dessa disciplina, elas precisam dessa palavra amiga, elas precisam. Eu sempre falo que o lema do nosso time é divertir e competir. A gente está ali para se divertir, a gente é criança, estamos aqui para se divertir. Porém, a gente vai competir também, Sim. porque a gente está num campeonato. Então, eu acho que eu procuro, já desde o começo, levar para eles esses conceitos. Acho que tem que ser legal, a gente tem que se divertir, mas a gente tem que. O mundo vai te obrigar a competir em algum Isso. momento. E você tem que competir. Competir bem, competir em alto nível, dar o seu melhor. Eu sempre falo, o que é competir para vocês? Diz, dar o nosso melhor. Eu falei, isso aí, agora sim. Aí. E você tá falando de filhos, e filhos para mim são presentes de Deus, Com certeza. né? E todo presente é gostoso de ser recebido. Então vou pedir a sua licença agora para falar sobre presentes do nosso patrocinador aqui do Claro. podcast, a For Unique, que te mandou essa caderneta, Muito essas legal, canetas de presente. Moleskine, acho que chama esse. Esse tipo Moleskine. Moleskine. E vem até com uma mensagem dentro. For Unique. É, Gostei, For Unique. Pensar, quando eu tiver brinde para comprar lá na empresa, é isso aí. conversar. E inclusive a For Unique hoje é uma das principais fornecedoras de brindes corporativos para grandes empresas. Então o foco deles são as grandes empresas, volumes altos, eles têm ali um braço de importação, eles trazem as principais novidades de fora do Brasil, o que tem de bom aqui no nosso país também. Eles te mandaram essa canequinha também, essa garrafa de aço inox, impressão em silk aqui. Muito top. Ali no nosso cenário também tem outros tipos de caderneta, tem caixas, tem qualquer forma de você presentear os seus clientes, os seus colaboradores, fazer ali um onboard legal com o cara que está chegando na sua empresa. Uniformes corporativos, eles também têm parceria com a One Liberty, que também é outro patrocinador aqui do nosso podcast. Eu tô com a camisa da One Liberty aqui, ó. Essa camisa, ela é feita no tecido da sua preferência, da maneira como você quiser. Eles posicionam os botões de uma maneira diferenciada do que você encontra no mercado. Então, por exemplo, eu que tenho uma leve saliência, bem pequenininha, mas eu tenho uma leve saliência. Tô nessa também. Eles fizeram essa camisa personalizada para mim, então não parece que eu tô barrigudo. Então eles têm essa vantagem, personalizada. Eles também para as mulheres, que normalmente tem aqui nos seios, aparece quando você tá numa reunião e toda hora que você senta, eles colocam um botão a mais para proteger a mulher ali. Então assim, é sensacional, tanto a For Unique quanto a One Liberty são patrocinadores do podcast. Sou muito grato ao Caê, a Nicole da For Unique, ao Gustavo e a Juliana da One Liberty. Obrigado aí pela parceria. E se você tá procurando brindes corporativos ou uniformes personalizados, os contatos deles vão estar aqui na descrição desse episódio. Você sabe que em reunião, de vez em quando, eu tenho uma camisa que eu sento assim, eu tô meio fora de forma também. E aí ela abre aqui assim no meio, e eu fico puto com essa camisa, que ela abre aqui no meio, ela fica aberta, eu fico fechando.
Vou falar com a One Liberty. A One Liberty, quando eles fazem uma venda, eles pedem as medidas dos funcionários. Que legal. Não é todo mundo que manda, porque às vezes o cara compra e vai distribuir ali aleatoriamente, mas quem manda recebe a camisa ali extremamente personalizada. Muito legal. E voltando a falar de filhos, Fê, você começou o podcast falando que você acha que vendas é uma matéria obrigatória para todo mundo. Negociação, vendas e tudo mais. Que outras áreas da vida ali você busca incentivar seus filhos e você acredita que é importante aí para essa geração que está chegando? Educação financeira, acho que é crítico. Vendas, a gente já falou bastante e voltou. Eu tenho até um case com meu filho pequenininho que a gente tem uma feira no meu condomínio, a gente tem uma loja chamada Gabi Toys. Sou cliente dele. É cliente da Gabi Toys. Sim. E ele toda feira ele vai lá, faz a gente leva ele até a 25 de março, o Brás, e ele faz lá a seleção do portfólio de produtos. A curadoria. Curadoria, ele fala o que os meninos da minha idade estão curtindo, o que eu vou levar para a feira esse mês. E ele desce, leva para a feira, e lá a gente construiu com ele um PNL dele. Você tem 10 produtos, você pagou X. Se você vender 5 produtos, você empatou. Então, você já chegou no seu break-even, já sabe o que é um break-even. Daqui para frente é teu lucro. Então, a gente constrói essa planilhinha com ele, a Natália constrói com ele, geralmente, essa planilhinha, ele sabe certinho, essa cor aqui é onde eu tô no meu break-even. Cheguei no meu break-even, agora é meu lucro, agora eu vou ganhar dinheiro. E ele vendeu na última feira R$3.000 de arminha de bolinha de sabão. Assim, fantástico. E o quanto ele se engaja, ele fica na feira o dia inteiro, na tarde toda, ele fica na lojinha dele, vê os amigos brincando, mas ele fica lá na lojinha dele. Já criando responsabilidade. Criando responsabilidade. E eu acho que isso é o que eu posso fazer, o que eu posso levar para ele de aprendizado. E já sabe que tem uma conta bancária, ele mesmo controla lá os investimentos dele, lá ele tem renda fixa, tem ações. Aí ele montou o portfólio dele, eu achei engraçado o portfólio dele de ações, ele comprou Roblox, McDonald's, Coca-Cola. Investiu bem. Investiu bem. Aí eu, no ouvido dele, falei assim, pô, cara, o que carrega o seu iPad? Ele falou, a tomada, a energia. Eu falei, então põe uma empresa de energia, importante. Aí falou, vou pôr essa de energia, vou pôr a Johnson & Johnson também por causa de você, papai, vou pôr a Johnson & Johnson. Que beleza. Aí montou lá o portfóliozinho dele lá de ações. Comprou Apple também por causa do iPad, que ele gosta do iPad. E tá lá, tá vendo, tá olhando, tá entendendo que o mercado tem altos e baixos, não é sempre que você ganha, mas o mercado premia os resilientes, os que não têm pressa, porque as empresas estão trabalhando, as empresas estão gerando lucro, as empresas estão crescendo, diferente de muitas vezes você deixar seu dinheiro numa renda fixa, parado, você tem uma visibilidade de que está rendendo juros ali, a Selic a 14 e alguma coisa, está rendendo, só que você não vê o outro lado que você está perdendo o valor desse dinheiro também. Porque se tem a Selic alta, é porque a gente está com inflação alta. Então, por mais que é legal você ver o dinheiro ali, entrou R$100, R$200, R$300, mas no paralelo, você está perdendo valor, né? Isso. Dinheiro. Não vale a mesma coisa. Eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. Eu acho que as empresas desenvolvem produtos, desenvolvem inovações. A Apple, quando entrou no mercado, era uma garagem, valia nada. Lançou ações, hoje em dia é a maior empresa do mundo. Então imagina quem comprou ações lá atrás da Apple e teve a paciência de esperar essa evolução. Então eu gosto muito desse tema, acho que a gente tem que começar cedo nesse tema com as crianças, porque é muito difícil você corrigir um adulto mal educado financeiramente, muito difícil. E aqui acho que um ponto importante, aproveitar a tua audiência, que é o que mais acho que tem preocupado, a questão das bets. Porque as bets são um câncer Eu ia que falar a essa gente palavra. não está enxergando. Se você pega uma partida de futebol hoje, você tira um meme que saiu no Instagram, você tem 7 patrocinadores diferentes. Os times de futebol da primeira divisão do Brasil, acho que apenas 2 não são patrocinados por bets. Sim. Então, assim, é um câncer, porque as pessoas têm a ilusão de ficar ricas rápido. E não fica rico rápido. Sim. Você tem que ter consistência, você tem que ter disciplina e consistência. Para conseguir no momento ficar. E a minha expectativa, por exemplo, não é nem ficar rico. Eu quero me aposentar bem. Eu não tô com o olhar lá de, vou encontrar essa Apple de hoje. Não, mas é até legal você falar isso, Fê. E você topa gravar um episódio só sobre educação financeira? Claro.
Porque pra mim você é uma referência. Bora. Então já tá o compromisso firmado. Mas sobre essa fala, cara, eu acho que você querer se aposentar bem é você querer ser rico. É que hoje, no mundo que a gente vive, falar que quer ser rico, as pessoas já acham que você quer ser milionário. Status, não é isso. Eu sempre falo, eu tento educar na minha casa, tipo, eu não falo pro meu filho, por exemplo, assim, ah, não, isso é caro. Ah, não, isso aqui você não pode ter porque é muito oneroso. Não, cara, não. Primeiro, eu já falo desde cedo, a gente é uma família rica. Rica em saúde, rico em dinheiro também, porque se você for pegar hoje, qualquer família que tem um rendimento acima de 7 mil reais já é considerado os 5% do Brasil. Sim. Então, pô, a gente é uma família rica assim, você tem que se comportar como rico. E como que o rico se comporta? O rico raiz, não o rico das bets, Sim. né? O rico raiz, ele sabe cuidar do dinheiro, ele tem educação financeira, ele poupa, ele investe, ele compra ativos, ele compra menos passivos. Então, assim, a gente tem que ter esse comportamento nos nossos filhos e em nós mesmos desde cedo. Então, vamos fazer um episódio só sobre isso. Bora, gosto muito. Sensacional, meu irmão. Acho que é o que vai mudar o padrão do nosso país. Sim. Para mim, é o que pode, só que a gente investe hoje para ter o resultado daqui a 30 anos. Sim. Mas como os políticos, eu acho que não estão muito preocupados em ter o resultado daqui a 30 anos, eles estão preocupados em ter a próxima eleição, e a próxima eleição, e a próxima eleição, então eles não querem investir em algo que só vai ter retorno lá na frente e você vai melhorar a sociedade. Então, acho que é nosso papel da iniciativa privada de alguma forma, ajudar, de alguma forma educar, de alguma forma contribuir com a sociedade para fazer com que, de fato, a gente tenha um país mais próspero lá no futuro, e não um país de dependentes de Bolsa Família, sem nenhum demérito. Tem pessoas que precisam, de fato, e é importante você dar o mínimo suficiente para a pessoa sobreviver, mas não é só pescar o peixe, você tem que dar a vara e ensinar a pescar, e a pessoa tem que ir atrás. E muito pior quando pega essa grana e investe em bets achando que vai ficar rico, quando na verdade ali atrás, pessoal, é só sujeira. Fê, o papo tá maravilhoso, eu queria ficar mais 2 horas, mas tanto eu quanto você, a gente tem compromisso. Já criamos um compromisso. Um episódio sobre educação financeira. Bora, estrutura, vamos falar. E vamos falar sobre isso. Aí eu quero que você fale do seu projeto também de educação financeira, que tá no seu coração ainda. Ainda tá parado ali, ainda tá no parking lot, mas em algum momento vai sair esse projeto de educação financeira. Queria te agradecer. Eu que te agradeço. E queria que você deixasse uma mensagem final aí, principalmente para quem está trilhando o caminho de vendas no ramo corporativo, que é uma parte da nossa audiência e que quer crescer e muitas vezes está ali meio que buscando um caminho. Então, a câmera é sua, seu momento. Conhecimento profundo do cliente. Esse vai ser, muito provavelmente, sempre foi a maior vantagem que você pode ter. Conhecer as pessoas, conhecer os seus stakeholders que você vai lidar dentro da conta, conhecer o papel de cada um, estruturar os fluxogramas. E eu sempre falo que a caixa de qualquer produto, ela não tem perna. Você depende de alguém apertar um botão, de alguém colocar uma ordem de compra, de alguém tirar da prateleira do supermercado, porque a caixa sozinha ela não tem perna, ela não vai andar. Então, se você entende todos os steps onde a sua caixinha do seu produto vai passar, muito provavelmente você vai corrigir coisas muito básicas que vão te dar um retorno absurdo. Absurdo. Show. Então, monte o fluxo, conheçam profundamente o cliente, entendam suas necessidades, monte seu fluxograma e vai vender. Bora! É isso. Obrigado, Fê. Show? Tamo junto. Valeu, obrigado pela oportunidade. Gostei muito da conversa. Junto. Já vai ter o segundo. Bora. Gente, para você que ficou aí, obrigado pela moral. Siga nós aqui no YouTube, no Spotify, no meu Instagram, que é @vinilwilson.vendas. Como que é o seu Instagram, Fê? O meu, FOliver, não lembro agora o meu Instagram. Tá. Procura Fernando Oliveira lá. Fernando Oliveira lá, ou Pais Ricos, Filhos Milionários, que é o meu projeto, que dá para começar a entrar lá, que em breve eu vou reativar esse projetinho e caminhar. Show, é isso. Obrigado. Valeu, gente.